Então, pessoal, continuando com as concessões patrocinadas, nós temos a distinção da concessão patrocinada da concessão de serviço público comum, prevista lá na Lei 8987, né? Então, dentre elas, nós vamos ter a forma de remuneração, como eu já falei para vocês, já expliquei, né? Na concessão de serviço público comum, a remuneração básica do concessionário é a tarifa, enquanto que na PPP a remuneração é formada pela tarifa, mais a contraprestação do Estado, que é obrigatória. Nas duas, há possibilidade de receitas alternativas, né? Então não seria o diferencial. Nas parcerias público-privadas, nós vamos ter a obrigatoriedade de constituição de uma SPE, a obrigatoriedade de constituição de uma sociedade de propósitos específicos para implantar e gerir o objeto da PPP. Na parceria público-privada, você vai ter garantias prestadas pelo parceiro público. Na concessão comum, as garantias são prestadas somente pelo concessionário. Na PPP, existe o compartilhamento de riscos e ganhos econômicos. Então, os dois estão compartilhando riscos porque, para a formação da SPE, o Estado ele vai ser sócio da sociedade de propósitos específicos. Então, ele também corre o risco da iniciativa privada, corre o risco de demanda junto com a pessoa jurídica de direito privado, né? E os ganhos econômicos vão ser dos dois, os ganhos vão ser compartilhados também. Na concessão comum, não há compartilhamento de riscos e nem de ganhos econômicos. Os ganhos econômicos são só do parceiro privado e os riscos também. Normas específicas de licitações para as PPPs, muito embora se utilize como regra a Lei 8666, como a gente já falou, e também a Lei 8987, mas a Lei 11.079, que é a lei específica das PPPs, prevê a possibilidade de inversão de fases, por exemplo. Nas PPPs, há a possibilidade de aplicação de penalidades à administração pública. Então, a administração pública pode sofrer penalidades aplicadas pelo concessionário, como a gente viu ontem, na aula de ontem. Normas limitadoras do prazo mínimo e máximo. A Lei 11.079 coloca como prazo mínimo 5 anos e máximo 35 anos, prorrogáveis por igual período. Não, desculpa, prorrogáveis por igual período não, já contando com as prorrogações. Nas concessões comuns, não existe prazo mínimo e máximo, até porque a Lei 8987 remete-se a outras leis que vão regulamentar especificamente cada setor. Por exemplo, a concessão comum, a concessão de energia elétrica, ela dura 35 anos e pode ser prorrogável por igual período. Então, cada segmento tem a sua regra específica quanto a esses prazos de concessão. Nas PPPs, não importa o setor. O prazo mínimo é 5 anos e o máximo é 35. Quanto às concessões comuns, não há limite de despesa, porque a remuneração básica é a tarifa, né? A remuneração essencial é a tarifa, então não há essa preocupação com limite de despesa. Já com a PPP, sim, porque a contraprestação do Estado, ela é obrigatória, né? Então, passando à concessão administrativa, nós temos a concessão administrativa como a outra modalidade de parceria público-privada. E a diferença essencial entre a concessão patrocinada para a concessão administrativa, pessoal, é a de que a concessão patrocinada, ela envolve obra mais prestação de serviço público. Enquanto que a concessão administrativa, ela vai envolver, em regra, obra. Isso em regra, tá, pessoal? No caso da patrocinada, pode ser somente serviço público. Na concessão administrativa, ela vai ser obra mais prestação de serviço à administração. Então,
nessa concessão administrativa encaixam-se os serviços que não são prestados diretamente ao público, eles são prestados à administração. Por exemplo, presídio. A construção de um presídio por PPP e a sua gestão e operação não vai poder ser por uma concessão patrocinada, porque na concessão patrocinada o objeto envolvido é a prestação efetiva do serviço público, enquanto que na concessão administrativa o objeto específico é a prestação de um serviço à administração. Então, é como se a concessão administrativa ela tivesse mais parecida com a terceirização, certo? Então, é assemelhado ao contrato de empreitada e com exceção de regulação, função jurisdicional, exercício do poder e polícia e outras atividades exclusivas do Estado, tudo mais pode ser objeto de concessão administrativa. Então, presídios, escolas, hospitais públicos, vejam só, quando a parceria público-privada ela é firmada para esses serviços que são prestados diretamente pelo Estado e que, quando prestados por particulares, eles não são objeto de concessão. Na verdade, eles são prestados por particulares e funcionam, inclusive, como atividade econômica, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas, quando eles são prestados pelo Estado por meio da PPP, o serviço, a atividade fim, não vai ser objeto da PPP. O que é objeto da PPP é a gestão daquele bem e a gestão daquele serviço. A gestão do serviço hospitalar, por exemplo. Então, pode ser objeto da concessão administrativa. Hospitais, escolas, presídios, esses podem ser objeto de PPP na modalidade de concessão administrativa. Concessão patrocinada, ela vai servir para os serviços delegáveis, segundo a Constituição, como energia elétrica, geração, transmissão, fornecimento, como telefonia, todos esses podem ser objeto de PPPs. Transporte público, metrô, enfim, transporte intermunicipal, interestadual de passageiros. A administração pública, então, ela é usuária direta ou indireta, desde que, ainda que envolva a execução de obra, fornecimento e instalação de bens, na concessão administrativa. E não pode tratar somente de contrato, para obra, fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos, por se tratar de contrato de empreitada. Então, a gente já até viu isso aqui ontem, na aula de ontem, mas para repetir, não pode a PPP